O Caibalion, capítulo 8. Os planos de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O Caibalion. O segundo grande princípio hermético explica a verdade que há uma harmonia, uma correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade, porque tudo o que está incluído no universo emana da mesma fonte, e as mesmas leis, princípios e característicos se aplicam a cada unidade, ou combinação de unidades de atividade, assim como cada uma manifesta seus fenômenos no seu próprio plano. Para um fim de conveniência do pensamento e do estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos, conhecidas como os três grandes planos, denominados 1. O grande plano físico. 2. O grande plano mental. 3. O grande plano espiritual. Estas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, porque a verdade é que todas as três divisões não são senão graus ascendentes da grande escada da vida. O ponto mais baixo da qual é a matéria não diferenciada, e o ponto mais elevado é o espírito. E aliás, os diversos planos penetram uns nos outros. Assim, esta não é sólida e exata divisão, e pode ser colocada entre os mais elevados fenômenos do plano físico e o mais inferior dos planos mentais, ou entre o mais elevado do mental e os mais baixos do físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação vital. Apesar do fim deste pequeno livro não nos permitir entrarmos em extensa discussão ou explicação do objetivo desses diferentes planos, contudo, pensamos ser bom dar aqui uma descrição geral dos mesmos. A princípio, devemos considerar bem a pergunta, tantas vezes feita pelo neófito, que deseja ser informado a respeito do significado da palavra plano, termo que tem sido muito usado e pouco explicado em muitas obras de ocultismo. A pergunta é geralmente expressa assim: é um plano um lugar tendo dimensões ou é simplesmente uma condição ou estado? Respondemos: não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. É ainda mais que um estado ou uma condição. E apesar disso, o estado ou a condição é um grau de dimensão em escala sujeita à medida. Um tanto paradoxal, não é verdade? Porém, examinemos a matéria. Uma dimensão, vós o sabeis, é uma medição em linha reta em relação à medida, etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura, ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Há ainda outra dimensão das coisas criadas ou medida em linha reta, conhecida pelos ocultistas
como também pelos cientistas, apesar desses últimos não a chamarem com o termo dimensão. E esta nova dimensão, que futuramente será a mais investigada como quarta dimensão, é a marca usada na determinação dos graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada a dimensão da vibração. Este é um fato bem conhecido para a moderna ciência, como para os hermetistas, que estabeleceram a verdade no seu terceiro princípio hermético, que tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, todas as coisas vibram. Não somente elas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em diferentes direções e diferentes maneiras. Os graus de coeficiente das vibrações constituem graus de medição na escala de vibrações, em outras palavras, os graus da quarta dimensão. A estes graus formam o que os ocultistas chamam de planos. O mais elevado grau de vibração constitui o plano mais elevado e a mais elevada manifestação da vida que ocupa este plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou uma condição, ele possui as qualidades de ambos. Desejaríamos dizer mais sobre o assunto da escala das vibrações nas próximas lições, em que consideraremos o princípio hermético da vibração. Deveis lembrar-vos agora que os três grandes planos não são as divisões atuais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários empregados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e estudo dos vários graus e formas da atividade e da vida universal. Os átomos de matéria, a unidade da força, da mente, do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala e fundamentalmente a mesma coisa. A diferença sendo simplesmente uma questão de grau e coeficiente de vibração. Todas são criações do todo e só têm existência na mente infinita do todo. Os hermetistas subdividem cada um destes grandes planos em 7 planos menores, e cada um destes também são subdivididos em 7 subplanos. Todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, penetrando umas às outras e adotadas somente para a conveniência do estudo científico e para a ideia. O grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo, que inclui todos os que são relativos às coisas, forças e manifestações físicas ou mentais. Inclui todas as formas do que chamamos de matéria e todas as formas do que chamamos de energia ou força. Deveis saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como sendo uma existência separada constante na mente do todo. Os ensinamentos são que a matéria é antes uma forma de energia. Ela é a energia num coeficiente inferior de vibrações de certa espécie. E de acordo com isso, os hermetistas classificam a matéria como a extremidade inferior da energia e dão-lhe os 7 planos menores do grande plano físico. Estes 7 planos menores físicos são os seguintes: 1. Plano de matéria A. 2. Plano da matéria B. 3. Plano da matéria C. 4.
o plano da substância etérea. 5. O plano da energia A. 6. O plano da energia B. 7. O plano da energia C. O plano da matéria A compreende as formas da matéria em suas formas sólidos, líquidos e gasosos, como geralmente reconhecem os livros dos físicos. O plano da matéria B compreende certas formas mais elevadas e mais sutis da matéria, cuja existência a ciência moderna está reconhecendo agora. Os fenômenos da matéria radiante, nas suas fases de rádio, etc., que contém a subdivisão inferior deste plano menor. O plano da matéria C compreende as formas de matéria mais sutil e tênue, cuja existência não é suspeitada pelos cientistas ordinários. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama o éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade, que penetra todo o espaço do universo e age como mediador para a transmissão de ondas de energia como a luz, o calor e a eletricidade. Esta substância etérea forma um elo de relação entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que este plano tem 7 subdivisões, como tem todos os planos menores, e com efeito existem 7 éteres, em vez de um só. Imediatamente acima do plano da substância etérea está o plano da energia A, que compreende as formas ordinárias de energia conhecidas pela ciência, sendo respectivamente estes 7 subplanos: calor, luz, magnetismo, eletricidade, atração, incluindo a gravitação, a coesão e a afinidade química, e várias outras formas de energia indicadas pelas experiências científicas, mas ainda não classificadas. O plano da energia B compreende 7 subplanos de formas elevadas de energia, ainda não descobertas pela ciência, mas que têm sido apelidadas as forças mais sutis da natureza e que são consideradas em ação nas manifestações de certas formas de fenômenos mentais e pelas quais tais fenômenos são possíveis. O plano de energia C compreende 7 subplanos de energia tão elevadamente organizados que eles contêm muitas características da vida, mas que não é reconhecido pela mente dos homens no plano ordinário de desenvolvimento, sendo útil só ao uso dos entes do plano espiritual. Tal energia nem é sonhada pelo homem ordinário e pode ser considerada quase como a força divina. Os entes que a empregam são como deuses, comparados com os mais elevados tipos humanos conhecidos por nós. O grande plano mental compreende as formas de pensamento viventes conhecidas por nós na vida ordinária, bem como certas formas só bem conhecidas pelos ocultistas. A classificação dos 7 menores planos mentais é mais ou menos satisfatória e arbitrária, se não for acompanhada por enumeradas explicações que estão fora do fim desta obra particular. Contudo, vamos mencioná-los. São os seguintes. 1. O plano da mente mineral. 2. O plano da mente elemental A. 3. O plano da mente vegetal. 4. O plano da mente elemental B. 5. O plano da mente animal. 6. O plano da mente elemental C. 7. O plano da mente hominal.
O plano da mente mineral compreende os estados ou condições das unidades, entidades ou grupos e combinações das mesmas, que formam que as formas conhecidas por nós como minerais, químicas, etc. Essas entidades não podem ser confundidas com as moléculas, os átomos e os corpúsculos, que são simplesmente corpos ou as formas materiais dessas entidades. Assim como o corpo de um homem é a sua forma mineral, material, e não a ele mesmo. Essas entidades podem ser chamados espíritos, em certo sentido, e seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente, exatamente um pouco maior que as unidades de energia viventes, e que compreendem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. A mente média não quer geralmente atribuir a possessão da mente, espírito ou vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas reconhecem a existência dela, e a ciência moderna move-se rapidamente para o ponto de vista do hermetismo a respeito deste assunto. As moléculas, átomos e os corpúsculos têm seus amores e ódios, suas semelhanças e dessemelhanças, atrações e repulsões, afinidades e desafinidades. E muitas das mais intrépidas mentes da ciência moderna expressaram a opinião que o desejo e a vontade, as emoções e os sentimentos dos átomos simplesmente diferem em grau dos que os homens têm. Não temos espaço para argumentar sobre o assunto. Todos os ocultistas conhecem isto, e outros se referem às diversas obras científicas mais recentes para corroboração exterior. Estas são as 7 subdivisões usuais neste plano. O plano da mente elemental A compreende o estado ou condição e grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem médio, mas reconhecidas pelos ocultistas. Elas são invisíveis aos sentidos ordinários do homem, mas não obstante, existem e têm sua parte no drama do universo. O seu grau de inteligência está entre as entidades minerais e químicas de um lado e das entidades do reino vegetal do outro. Também neste plano há 7 subdivisões. O plano da mente vegetal, em suas 7 subdivisões, compreende os estados e condições contidas nos reinos do mundo vegetal, os fenômenos vitais e mentais que as pessoas de inteligência média justamente compreendem. Têm sido publicadas na última década muitas obras novas e interessantes sobre a mente e a vida das plantas. As plantas têm vida, mente e espírito, tão bem como os animais, o homem e o super-homem. O plano da mente elemental B, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo sua parte na obra geral do universo, cuja mente, a vida, forma uma parte da escada entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, as entidades participando da natureza de ambos. O plano da mente animal, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de entidades, entes ou espíritos que animam as formas animais da vida, familiares a nós todos. Não é necessário entrar em detalhes a respeito deste reino ou plano de vida, porque o mundo animal nos é familiar como o nosso próprio. O plano da mente elemental C, nas suas 7 subdivisões, compreende as entidades ou entes invisíveis, como são todas as formas elementais que participam
da natureza da vida animal e da humana, em certo grau e em certas condições. As formas mais elevadas não meio-humanas em inteligência. O plano da mente humana, nas suas 7 subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns aos homens, nos seus vários graus e divisões. Nesta relação, sabemos que o homem médio atual ocupa a 4ª subdivisão da mente humana, e somente o mais inteligente cruzou as fronteiras da 5ª subdivisão. A raça gastou milhões de anos para alcançar esta posição, e serão necessários muitos mais anos para que ela passe a 6ª e a 7ª subdivisões e vá além delas. Mas lembrai-vos que existem raças antes de nós que passaram por esses degraus e nos planos mais elevados. A nossa própria raça é a 5ª, com os restos da 4ª, que se pôs os pés no caminho. Contudo, alguns espíritos avançados da nossa própria raça, que ultrapassaram as massas e que passaram para a 6ª e a 7ª subdivisões, e muitos poucos estão acima deles. O homem da 6ª divisão será o super-homem, e o da 7ª, o homem de cima. Na nossa consideração dos 7 planos mentais menores, nós nos referimos aos 3 planos elementais em sentido geral. Não queremos entrar em detalhes sobre este assunto, porque esta obra limita-se a tratar da filosofia e dos preceitos em geral, mas podemos dizer-vos mais, com o fim de dar-vos uma pequena ideia mais clara em relação a esses planos, aos mais familiares deles. Os planos elementais têm a mesma relação com os planos de mentalidade da vida mineral, vegetal, animal e hominal, como as claves pretas do piano têm para com as claves brancas. As claves brancas são suficientes para produzir a música, mas há certas escalas, melodias e harmonias em que as claves pretas têm a sua parte e em que a sua presença é necessária. São necessários também como os elos de união na condição do espírito. São entidades-estados entre os planos diversos. Certas formas de desenvolvimento podem ser atingidas nele, e este último resultado, dando ao leitor que pode ler entre as linhas uma nova luz sobre o processo da evolução e uma nova chave da porta secreta dos lábios da vida entre um reino e outro. Os grandes reinos dos elementais são muito conhecidos por todos os ocultistas, e os escritos esotéricos estão cheios de menções a eles. Os leitores de Zanoni, de Brewer Lytton e outras obras semelhantes poderão reconhecer as entidades que habitam estes planos de vida. Passando do grande plano mental ao grande plano espiritual, o que podemos dizer? Como podemos explicar estes estados mais elevados do ente da vida e da mente, as mentes ainda inábeis para compreender e entender as mais elevadas subdivisões do plano da mente hominal? A tarefa é impossível. Podemos falar só nos termos mais gerais. Como a luz pode ser descrita a um homem nascido cego? Como explicar o açúcar a um homem que nunca comeu coisa doce, ou a uma harmonia ao que nasceu surdo? Tudo o que podemos dizer é que os 7 planos menores do grande plano espiritual, cada plano menor tendo 7 subdivisões, compreende os entes que possuem vida, a mente e a forma acima
dado ao homem atual, como a este último é acima do verme terrestre, mineral ou ainda de formas de energia ou matéria. A vida desses entes é tão transcendental para nós que ainda não podemos pensar nos detalhes dos mesmos. As suas mentes são tão transcendentes que para eles nós parecemos pensar um pouco chinco e os nossos processos mentais lhes parecem simplesmente um processo material. A matéria de que as suas formas são compostas são dos planos mais elevados da matéria. Contudo, muitos disseram que eles estão presos na pura energia. O que se poderá dizer de tais entes? Nos 7 planos menores do grande plano espiritual, existem entes que podemos chamar de anjos, arcanjos, semideuses. No plano menor mais baixo, vivem estas grandes almas que chamamos mestres e adeptos. Acima deles fica a grande hierarquia das hostes angélicas, inconcebíveis ao homem, e acima destes ficam os que podem ser chamados, sem irreverência, os deuses. São elevados na escala da existência. Estão eles, pois, que a sua existência, inteligência e poder são semelhantes aos atribuídos pelas raças de homens às suas concepções da divindade. Estes entes estão ainda além do mais elevado voo da imaginação humana, e o epiteto divino é o único que lhes é aplicável. Muitos desses entes, como também as hostes angélicas, tomam muito interesse nos negócios do universo e têm uma parte importante deles. Estas invisíveis divindades e anjos protetores estendem-se a sua influência livre e poderosamente no processo da evolução e no progresso cósmico. A sua ocasional intervenção e assistência nos negócios humanos criou muitas lendas, crenças e religiões e tradições na raça passada e presente. Eles muitas vezes impuseram no mundo seus conhecimentos e poderes conforme a lei do todo. Mas, ainda mesmo os mais elevados entes adiantados existem simplesmente como criações da mente do todo e são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Eles são ainda mortais. Podemos chamá-los deuses comparados conosco, mas ainda são os irmãos mais velhos da raça, as almas mais avançadas que ultrapassaram seus irmãos e que renunciaram à sua jornada para subir o caminho. Mas eles pertencem ao universo, estão sujeitos às suas condições. São mortais e o seu plano está abaixo do plano do espírito absoluto. Somente os mais avançados hermetistas são aptos para compreender os mais ocultos preceitos a respeito dos estados de existência e dos poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais que uma confusão de ideias resultaria certamente se atentássemos em descrevê-los. Somente aqueles cujas mentes foram muito adestradas na linha da filosofia hermética por muitos anos, certamente estes transportam consigo de outras encarnações o conhecimento adquirido previamente. Podem compreender justamente o que é o significado pelo ensinamento sobre este plano espiritual. E muitos desses preceitos secretos são considerados pelos hermetistas como sendo sagrados, importantes e perigosos para disseminação ao público em geral. Os estudantes inteligentes podem reconhecer que significamos com isso a ideia de que a significação da palavra espírito
como é empregada pelos hermetistas, é semelhante a de poder vivente, força animada, essência oculta, essência da vida, que não deve ser confundido com o termo usual comumente empregado em relação com esses termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. Aos ocultistas, a palavra espírito se emprega no sentido de princípio animado, entendendo com isto a ideia de poder, energia vivente, força mística. E os ocultistas sabem que o que é conhecido por eles por poder espiritual pode ser empregado para o mal como para o bem, em concordância com o princípio da polaridade, fato que foi reconhecido pela maioria das religiões nas suas concepções de Satã, Beelzebul, Diabo, Lúcifer, anjos caídos, etc. E assim, os conhecimentos a respeito desses planos foram conservados no Santo dos Santos, na Câmara Secreta do Templo, na Câmara Secreta do Templo, de todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Mas podemos dizer aqui que aquele que atingiu os poderes espirituais superiores empregou-os mal em um terrível destino, tem um terrível destino para si na história. E a vibração do pêndulo do ritmo inevitavelmente lançá-lo-á no extremo mais baixo da existência material, de cujo ponto ele tem de fazer a sua caminhada de prisão espiritual, pelas muitas voltas no caminho, mas sempre com a tontura de ter sempre consigo uma ligeira memória das alturas de que ele caiu por causa de suas más ações. A lenda da queda dos anjos tem uma base nos fatos atuais, como sabem todos os ocultistas avançados. Os esforços para poderes egoístas do plano espiritual inevitavelmente traz como resultado do espírito egoísta a perda da sua balança espiritual e a queda do mesmo modo que foi elevado previamente. Mas, ainda para a alma, é dada a oportunidade da volta, e ela toma o caminho de volta, pagando terrível penalidade de acordo com a lei invariável. Em conclusão, vemos agora lembrar-vos respectivamente, de acordo com ele, o princípio de correspondência que contém a verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Todos os 7 princípios herméticos estão em muitas operações em todos os diversos planos físico, mental e espiritual. O princípio da substância mental aplica-se a todos os planos porque tudo nasceu na mente do todo. O princípio de correspondência se manifesta em tudo, porque a correspondência harmoniosa e correlação entre os diversos planos. O princípio de vibração manifesta-se em todos os planos, com efeito, a verdadeira diferença que faz os planos resulta da vibração, como explicamos. O princípio de polaridade manifesta-se em todos os planos, porque os extremos dos polos são aparentemente opostos e contraditórios. O princípio do ritmo manifesta-se em todos os planos, o movimento dos fenômenos tendo seu fluxo e refluxo, a sua alta e a sua baixa. O princípio de causa e efeito manifesta-se em todos os planos. Cada efeito tem a sua causa e cada causa tendo seu efeito. E o princípio do gênero manifesta-se em todos os planos, sendo a energia criadora sempre manifestada e operando ela pela linha dos aspectos masculino e feminino. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este axioma hermético de centenas de anos compreende um dos grandes princípios dos fenômenos universais. Como procedemos com nossas considerações dos princípios permanentes, vamos ter ainda mais claramente a verdade da natureza universal deste grande princípio de correspondência.